Isso aí, pessoal, vamos partir então para a nossa revisão de gráficos. A ideia é fazer um brinquedo aqui, dar uma trabalhada, né, explorar alguns tipos de gráfico que a gente pode ter. E aí a gente vai alternando entre a tela que eu vou conversando contigo e a tela que tu vai vendo. Então a gente pode partir de um exemplo de número 1, né, a partir de uma situação inicial. E essa situação inicial ela pode ser justamente de um movimento retilíneo uniforme, né? Um exemplo mais simples, uma situação mais corriqueira, mas que a gente possa ter ali o nosso eixo da posição com o tempo, né? E justamente tentando fazer algumas coisas diferentes daquelas que a gente fez em aula, né? Daqueles gráficos ali que a gente fez em aula, até para a gente poder produzir umas variações para ti. Então eu estou pegando aqui um gráfico posição-tempo, tá? E eu estou trabalhando aqui uma reta inclinada nesse gráfico posição-tempo. E o fato de eu ter uma reta inclinada nesse gráfico posição-tempo é um indicativo de que eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado acontecendo, ou melhor, movimento retilíneo uniforme acontecendo, o MRU. Agora, o que é importante a gente lembrar, né? Que a gente tem aqui a estradinha sendo o eixo do X, onde o zero é o referencial. Se a gente quiser olhar melhor, né, esse eixo do X, a gente pode botar o eixo aqui, né, para vocês poderem enxergar bem aqui como é que o nosso carrinho está andando, como é que o nosso carrinho está se movimentando. Todos os lugares à direita do zero são positivos, todos os lugares à esquerda do zero são negativos. Então o que a gente consegue perceber inicialmente, que o nosso carrinho ele está saindo da posição à esquerda do zero, de uma posição negativa, passando pelo zero, nesse instante aqui que eu estou marcando em vermelho, ele está passando pela posição zero e a partir dali ele vai se afastar do zero, então ele anda fatalmente para a direita, né? Se a gente fosse desenhar o nosso carrinho aqui, ele estaria andando continuamente para a direita, né? Vamos deixar o nosso carrinho aqui menor, né? E vamos botar o nosso carrinho aqui. O nosso carrinho começou a andar num lugar à esquerda do zero, certo? Aí o nosso carrinho depois ele foi para uma situação onde ele já vai estar a posição zero. Ele vai estar passando pela posição zero. Então vamos desenhar nosso carrinho lá passando pela posição zero. Perfeito. Vou pegar o nosso carrinho aqui. Vamos fazer o nosso carrinho passando pela posição zero. Então aquele pontinho vermelho onde eu coloquei é ali. E o nosso carrinho depois, ele ainda vai estar numa situação onde ele vai estar à direita do zero. Então ele tem mais uma situação para a gente. O carrinho tem mais uma situação, ele já está no lugar à direita do zero. Então se fosse inclusive marcar os instantes de tempo, né, os instantes iniciais estariam à esquerda do zero e os instantes posteriores, um passando pelo zero, onde eu marquei em vermelho, e o outro lá à direita do zero. E isso com velocidade constante, porque a gente está trabalhando ali uma reta inclinada nesse gráfico posição-tempo. Se esse gráfico fosse ao contrário, se ele começasse no lugar positivo, passasse pelo zero e depois fosse para o negativo, esse carrinho estaria andando para a esquerda, né? Seria uma situação diferente. Então a gente pode buscar agora já uma outra condição, uma outra situação, né, para ti, buscando um segundo exemplo. Perfeito? Buscando um segundo exemplo aqui. Vamos trabalhar ali com o exemplo de número 2. E a gente pode trabalhar nesse exemplo 2, inclusive, mais de um movimento junto, mais de uma situação junta, né? Isso é uma coisa que em prova de vez em quando acontece, de vez em quando aparece. Então o que a gente vai ter? Olha só, a gente vai ter um eixo do X, né? Vamos manter ainda um gráfico posição-tempo, perfeito? Vou fazer um gráfico um pouquinho maior aqui para vocês, tá? Então aqui a gente tem a posição e aqui a gente tem o tempo. Só que eu vou fazer um gráfico em pedaços, em trechos, né? Então o primeiro trecho pode ser esse trecho aqui, ó. Esse trecho azul aqui é o primeiro trecho do gráfico. Depois ele vai ter um trecho verde, perfeito? Esse trecho aqui, ó, tá? E por último ele vai ter um trecho aqui cor-de-rosa. E olha só o que eu vou fazer nesse trecho cor-de-rosa do meu gráfico. Então, para a gente poder ficar, de novo, um pouco mais tranquilo em nível de análise, de representação, vamos mais uma vez colocar o eixo do X aqui para a gente poder ir olhando para ele, tá? Então esse é um lancezinho importante para a gente olhar. O
que está acontecendo no trecho azul? Né? O que está se verificando no trecho azul? Fatalmente aqui a gente tem um movimento retilíneo uniforme, porque o gráfico posição-tempo ele é uma reta inclinada. E se tu olhar, ele está se afastando, ele está num lugar à direita do zero, mas à medida que o tempo passa, à medida que o tempo vai passando, ele vai para lugares cada vez mais distantes do zero, né? Então isso é uma prova que ele está andando para onde? Que ele está andando para a direita, tá? Agora, claro que tu pode ver também que o ângulo que ele está formando é menor que 90, tangente é positiva, e por isso também a gente sabe que ele está andando para a direita. Então a gente sabe que esse primeiro MRU, esse primeiro trecho do MRU, é um trecho onde a velocidade é positiva, ele é progressivo. Agora, o que tem que cuidar um pouquinho? Tem que cuidar que no intervalo seguinte ele não sai do lugar, ele está se mantendo na mesma posição. Então ele está em repouso, ele está parado em algum lugar à direita do zero. Esse cara foi e parou, ele não andou mais, tá? E o trecho cor-de-rosa, ele é o quê? Gente, ele ainda é um MRU, né? A gente está falando ainda, né? A gente ainda está falando de uma situação onde a reta é inclinada no gráfico posição-tempo. Mas outro pode ver que o ângulo formado é maior que 90 e dessa forma ele anda para a esquerda, ou tu pode ver que ele está num lugar à direita do zero e à medida, olha só, à medida que o tempo passa, ele vem vindo para a posição zero, ele vem vindo para cá, ó. E ele termina, né, a última posição dele é exatamente ali no zero, na posição zero. Então ele saiu de um lugar à direita do zero, foi para a direita, deu uma parada e depois voltou, né, começou a voltar. E o mais importante é que ele voltou, né, em movimento, está com o último instante dele representado no zero, né, a posição final dele é zero. Então esse aqui é um MRU, onde ele andou para a esquerda. Então a gente tem ali dois MRUs, um progressivo e um regressivo, e tem um intervalo de repouso. Né? Claro que se a gente trabalhar com gráficos de velocidade e tempo, no MRU, a gente vai estar trabalhando com situações mais simples, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando com velocidade constante. Mas eu partiria agora num exemplo 3, para a gente já poder falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho ali de MRUV. A gente falou 2 exemplos de MRU, então a gente pode partir no exemplo 3 para falar um pouquinho de MRUV. E a gente pode começar com gráfico de posição com tempo de MRUV. E aí aquilo que a gente viu em aula, super importante ver o que tem no eixo, né? Posição no eixo e tempo no outro, e ver que o nosso gráfico, né? O gráfico que está representado aqui, vamos fazer um gráfico em verde aqui para ti, ele é um ramo de parábola. Agora, o que é fundamental nesse ramo de parábola? Né? O fundamental nesse ramo de parábola é o cara frisar para ti que existe um vértice ali no fim. Porque é aquilo que eu te falei na aula, identificar onde está o vértice sempre é fundamental, porque é onde aquela declividade, né, aquela tangente, ela é nula. Então a gente sabe que não existe um vértice no início, né, isso aqui é um lance super bom da gente falar. Olha aqui, ó, qual é a posição inicial do nosso móvel, né? Qual é o instante inicial, onde é que ele está quando a gente está iniciando a cronometragem. Quando a gente está iniciando a cronometragem, a posição inicial dele é 0. Mas a velocidade inicial dele é diferente de 0. Por quê? Porque ele não tem um vértice no início, o vértice está lá no final. Então tu tem 2 maneiras de ver que essa velocidade está reduzindo. Em primeiro lugar, o nosso carrinho está andando para a direita. Tá? Deixa eu fazer aqui uma estradinha para a gente não rodar no teste psicotécnico, né? Tranquilo? Tá bem aí? Pega aí uma aguinha aí, dá uma relaxada aí, vamos só curtindo aí essa análise de gráfico, tá? Fica de boa aí. Olha só, a gente sabe que o nosso carrinho ele andou para a direita pelo simples fato de que à medida que o tempo passou, né, à medida que o tempo passou, ele saiu de uma posição 0 e foi se afastando cada vez mais dessa posição 0. Então a gente tem a certeza que esse nosso carrinho aqui, né, deixa eu só acertar o tamanho do nosso carrinho aqui. Ajeitar o tamanho dele aqui, fazer ele bonitinho aqui para nós, né? O nosso carrinho aqui andando para a direita, nosso movimento progressivo, ele foi se afastando do 0, então o nosso carrinho tem uma velocidade
positiva. Está aqui o nosso carrinho, então, que andou para a direita em todo o intervalo. E aí lembrar, gente, que como o gráfico é posição-tempo, como o gráfico é um gráfico XT, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que a declividade desse gráfico, que é a tangente do ângulo da velocidade. Mesmo que tu não goste de ângulo, né? Não curto muito trabalhar com ângulo, tá? Mas sempre é importante lembrar que nesse gráfico, posição-tempo, a tangente é a velocidade. Poderia ver, inclusive, que o ângulo está diminuindo. Agora, qual é a maneira mais fácil que eu te mostrei de ver que a velocidade está reduzindo? É o fato de que tu está indo para uma velocidade, tu sai de uma velocidade inicial que não é zero e vai para uma velocidade que é zero, a tua velocidade final é zero. Então, certamente o que a gente tem aqui nesse gráfico acontecendo, sem a menor dúvida, é uma velocidade que reduz, porque ela vai terminar no zero, a velocidade final dele é zero, tá ligado? Então, tranquilo esse exemplo aí. Vamos partir então para um exemplo 4, tá? A gente começa então a fazer umas variações aqui, né? Eu espero que nesse momento tu já esteja com aquela batata frita aí já abertinha do teu lado, refrigerante, aquele suquinho, né? Afinal de contas, cara, bate-papo de gráfico sempre um lance muito a fuder, muito legal. Tenho certeza que a gente está transformando o feriado de vocês, não tenho a menor dúvida disso, né? Transformando uma coisa horrível, né? Mas é necessária. Vamos lá, gente. Então assim, ó, gráfico posição-tempo de novo, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai começar a trabalhar com velocidade-tempo. Então esse aqui é um posição-tempo. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou começar agora com uma velocidade inicial zero. Tranquilo? Mas olha só o que está acontecendo, tá? Eu vou primeiro fazer em azul, certo? Depois eu vou mudar a cor, tá? Se tu observar, nesse instante de tempo, tu mudou de parábola. A tua parábola era de uma concavidade para cima e passou a ser de uma concavidade para baixo. Para ficar mais visível para ti, eu vou fazer isso aí numa cor diferente, tá? Eu vou fazer em vermelho quando a outra parábola começar. E essa é uma situação assim super comum no Enem e na URGS, tá? Agora, olha só o que está pegando, ó. A gente começa o movimento na posição inicial zero e a gente começa com vértice, então agora a velocidade inicial é zero. Mas o que aconteceu? Nesse ponto que eu estou marcando para ti de preto, a tua parábola inverteu a concavidade. Lembra que a concavidade, inclusive, dá o sinal da aceleração. A gente tem uma aceleração aqui, ó, que é positiva e uma aceleração aqui que é negativa, né? Houve uma inversão. Alex, eu não consigo imaginar isso acontecendo. Cara, é como se tu estivesse pisando no pedal do acelerador, desse um sinal vermelho na sinaleira e tu invertesse, tirasse o pé do acelerador e botasse no freio. É exatamente o que aconteceu naquele ponto preto. Porque se tu olhar aqui, olha só, a velocidade final também é zero. Então, vamos começar assim, ó. Para que lado o nosso móvel andou? Cara, bem tranquilo, tá? Vamos de novo representar para ti o nosso eixo do X. E olha só, o nosso carro ele saiu de um lugar que é o zero, e à medida que o tempo passou, à medida que o tempo foi passando, ele foi se afastando do zero em lugares positivos. Então o nosso carrinho, realmente, ele está andando para a direita. Então vamos desenhar ali o nosso carrinho andando para a direita. O nosso movimento, mais uma vez, é um movimento que está sendo progressivo. Ele está no lugar à direita do zero e está andando cada vez mais para longe do zero. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que no trechinho azul a gente teve um aumento de velocidade. Como é que eu sei que no trechinho azul a gente teve um aumento de velocidade? Porque a gente teve a velocidade inicial zero. A gente saiu com ela nula e ela foi aumentando. Então aqui a gente tem um movimento que é o que a gente chamaria de um movimento acelerado. O cara está pisando no acelerador do carro. E no ponto preto ocorreu uma inversão, tá? Ele vinha de uma velocidade zero e do nada ele vai começar a voltar para aquela velocidade zero.
Então, no trecho vermelho, a gente tem uma redução de velocidade. E o que isso representa dentro do carro para o motorista? Um motorista que vinha prisando é bom, né, gente? Que vinha pisando, tá? No acelerador, ele começa a pisar no freio. Então o movimento é retardado dali para frente até que ele vai atingir aquela velocidade final ali. Pô, super importante esse exemplo, hein, gente? Um exemplo aí bem útil, bem legal, tudo a ver com o Enem e com o URGS, tá? Então a gente estava no exemplo 4, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Vamos fazer agora um exemplo 5. O que vocês acham da gente fazer agora um gráfico velocidade-tempo, né? Só para dar uma mudadinha aí, vamos encarar? Olha só. Agora o gráfico é velocidade-tempo, tranquilo. A gente tem aqui um eixo vertical, onde a gente representa velocidade, e a gente tem um eixo horizontal, onde a gente representa os instantes de tempo. Então a gente não está mais marcando o lugar da estrada onde o carro está em cada momento. A gente está marcando o velocímetro em cada momento. Só que a gente tem uma vantagem grande nesse caso, tá? Porque é como se o velocímetro pudesse no nosso carro ir para os dois lados. Isso não é possível, tá? Mas o fato da gente ter, por exemplo, esse quadrante aqui com o eixo do Y positivo, a gente sabe que sempre que o gráfico estiver ali, esse cara está certamente andando para a direita. Então o que está pegando aqui é isso aqui, ó. Ele faz esse trecho, aí eu vou fazer inclusive ele intercalar com o MRU, perfeito, e depois ele pode entrar nesse trecho aqui. A gente tem 3 trechos acontecendo, tá? O que é o trecho azul? Tá? O que está acontecendo no trecho azul? O trecho azul, ele é um MRUV. Por quê? Porque a gente tem o gráfico velocidade e tempo como sendo uma reta inclinada. Então ele está fazendo um MRUV. Mas para que lado ele está andando? Isso é bem importante. Ele está andando para a direita. Por que ele está andando para a direita? Porque a gente sabe que a velocidade é positiva. Então ele está andando para a direita ali. Tranquilo? Deixa eu ajeitar o nosso carrinho aqui para a gente saber que ele está andando para a direita. Vamos tirar o nosso carrinho daqui. O carrinho deu uma bugada aqui. Mas eu vou botar o carrinho ali andando para a direita para vocês poderem já ficar em mente que o nosso carrinho está fazendo esse movimento progressivo. Agora, o que está acontecendo naquele trecho, que é o trecho que a gente chamou de vermelho? Ele está mantendo o MRU. Nesse trecho aqui, a velocidade dele não está variando. Ah, mas ele está parado. Não, ele não está parado. Ele não está parado. Tá? A gente tem certeza disso, ele está em MRU. A diferença é que aqui ele fazia um MRUV acelerado para a direita. Acelerado por quê? Porque ele começou com a velocidade inicial dele 0 e foi tendo ela cada vez maior. Agora, o que está acontecendo com ele aqui? O que está acontecendo com ele aqui é o seguinte. O que está pegando com ele aqui é o seguinte. Nessa situação aqui, ele já está andando para o lado direito com velocidade constante. Ele está em MRU. Ele está fazendo um movimento retilíneo uniforme. A velocidade dele deixou de variar. Ele não tem mais aceleração, porque ele é como se não... Olha, botou em piloto automático o carro e não está variando a velocidade. E o que está acontecendo no trecho verde? O cara continua andando para a direita. Aqui é que dá a confusão, viu, gente? E aqui a confusão é bem grande, tá? Por que dá confusão aí? Dá confusão aí pelo seguinte. Os caras pensam assim, ah, mas olha só, o cara está numa situação assim, ali onde ele tem uma velocidade que começou a diminuir. E se a velocidade começou a diminuir, eu acho que ele anda para a esquerda. Gente, lembra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de ter uma velocidade diminuindo é uma coisa. Mas essa velocidade aqui, ó, dessa nova reta inclinada, desse novo MRUV,
ela continua positiva, ele continua andando para a direita. Então ele volta a ter o MRUV. Só que essa velocidade dele, ó, à medida que o tempo passa, o tempo está passando, ela está ficando cada vez mais próxima do zero. Então essa velocidade ela está diminuindo. Então ali ele tem o MRUV, que é retardado. Então cuidado que aí já mudou o movimento. Então tu tem 3 trechinhos para analisar. Bom, pessoal, então a gente com esses exemplos aí, a gente consegue fechar bem aí a nossa situação, fechar bem o nosso trabalho, né, com nossos exemplos aí, e espero ter colaborado, né, para tu entender gráficos mais ainda, né, e qualquer dúvida, claro que a gente está à disposição. Estou te mandando o videozinho e junto o material em PDF, beleza? Abração, bom resto de feriado!